Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer um conteúdo incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é explicar para vocês as diferenças entre maquiar uma cliente real, como essa maravilhosa, e maquiar uma modelo que sabe posar, que tem olhos grandes. Por que eu tô usando a Dani como exemplo, né? Porque realmente a maquiagem de cliente real é uma maquiagem que está muito em alta, porque as pessoas realmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, estão buscando cada vez mais se aperfeiçoar em cliente real. Então eu senti essa necessidade de cada vez mais trazer esse conteúdo para vocês. Nós vamos iniciar então uma sequência de lives que tem muito a ver com o atendimento real, tá? Então hoje é sobre isso, a diferença entre essa maquiagem, né, em cliente real e modelo. Temos outras lives também que estão por vir e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? E a gente vai falando pra vocês sobre o que vai acontecendo. Mas eu posso dizer que nós vamos ter delineado gateado, pele oliva, make mais pedida das noivas, só conteúdo top que vocês sempre me pedem, tá? Então, uma das coisas que eu queria falar pra vocês é que eu realmente tenho sentido a necessidade cada vez mais de abordar esse assunto cliente real com vocês, porque é a maquiagem que mais tem dado rentabilidade para os maquiadores nesse momento, né? Os pequenos eventos estão cada vez mais em alta, os pequenos casamentos, então a gente tá tendo a oportunidade de trabalhar muito mais com a cliente real, com a cliente que precisa de uma maquiagem mais clean, uma maquiagem mais básica, mas que ela quer que a gente solucione problemas. Por exemplo, um olho pequeno, ela quer um olho maior, uma espinha que a gente tem ali que talvez esconder, um rosto que elas gostariam que afinasse, coisas específicas, cada um tem a sua, né? Mas que é diferente, por exemplo, da modelo, que a gente consegue um olho grande sempre. Maquiar olho grande, gente, por favor, né? É fácil. Então a gente tem que saber, por exemplo, aplicar a técnica no olho da Dani, por exemplo, que é um olho pequenininho, um olho que tem uma pálpebra fixa, sobrepondo a móvel, e isso faz toda a diferença. Conhecimento em cliente real, experiência em cliente real, faz toda a diferença no resultado final da maquiagem, tá? E a Dani, ela me trouxe muito... Já é a segunda vez que eu uso ela como modelo pra vocês. Porque realmente, se você perguntar pra qualquer amigo maquiador ou pra qualquer maquiadora, elas vão dizer que a dificuldade maior está em valorizar olhos pequenos, tá? Porque o olho fundo, a gente até tem uma dificuldade, mas é mais a inversão. Olho fundo gera muita profundidade, então como que eu faço para trazer volume? Vamos deixar esse olho mais claro do que escuro. Um olho afastado, vamos aproximar. Um olho próximo, vamos afastar, e assim vai. Mas no caso de um olho que tem a pálpebra sobrepondo, a gente tem muitas dificuldades, como por exemplo, o delineado gateado, que a gente tem que, né, deixar mais fininho. Não pode colocar um delineado muito espesso, porque senão carimba a pálpebra lá em cima. Como que eu vou fazer aparecer sombra nesse olho? É isso que eu vou mostrar pra vocês. E a Dani, ela me faz lembrar de várias histórias que a gente passa com cliente real. Dani, você não se assusta, hein, Dani, que você é minha cliente, eu vou contar. Não é sobre você, mas eu vou contar algumas histórias, tô brincando. Não é nenhuma história mirabolante. Enquanto eu vou começando aqui a maquiagem, eu vou contando. O que eu lembrei agora é o seguinte. Uma vez, eu atendo muita noiva, né? Então, no dia desse casamento, eu recebi uma mensagem. Não lembro se foi no dia ou um dia anterior. E uma cliente que ia se maquiar comigo naquele sábado, ela falou assim, me mandou um áudio, me mandou um texto e falou: Mi, meu sonho é maquiar com você. Eu nunca esperei tanto por esse dia. E ela me contou a seguinte história. Eu convenci a sua noiva de amanhã a se arrumar com você, porque realmente era o meu sonho me maquiar com você. Ou seja, a cliente queria se maquiar comigo e ela ia ser madrinha de uma noiva que iria se casar.
A noiva deveria ter as suas escolhas, mas pelo que eu entendi, a madrinha que queria se maquiar comigo, que convenceu ela a fazer a maquiagem dela no casamento comigo. E daí, ela me falou, então assim, é o meu sonho, eu tô muito animada, eu tô muito feliz, eu não vejo a hora que esse dia chega e pra eu poder maquiar com você. Isso foi tipo ali, né, no dia, um dia antes. Chegou o dia do casamento. Eu já conhecia a noiva, porque já havia feito o teste e tudo mais. E ela chegou toda animada, tirou foto comigo, me abraçou, me beijou, falou que era meu sonho. Isso era antes, né, de tudo isso que a gente tá vivendo. E eu tava super ansiosa, claro, eu falei, meu Deus. Só que quando isso acontece, pra gente, pro maquiador, a gente fica meio assim, né? Poxa vida, tipo, e a expectativa que a pessoa tá tendo em cima da gente, né? E daí eu peguei e comecei a falar com ela. Falei, nossa, é um prazer imenso. Eu sou muito assim. Eu fico mais animada que a pessoa quando alguém fala que é minha fã. E se alguém falar, eu sou sua fã, eu falo, ai, sério, vamos tirar uma foto? Eu que ofereço. E daí, eu fiquei super feliz, animada e falei, vamos arrasar na sua make. A hora que chegou a hora de eu maquiar ela, gente, ela sentou na minha cadeira, eu comecei a fazer a maquiagem e normalmente eu atendo as convidadas antes da noiva, tá? Então, naquele dia, eu tinha a noiva e mais 2 pessoas da família dela, que era essa madrinha e a mãe da noiva. E daí, eu me lembro que eu comecei a maquiá-la, tal, e logo na hora que eu iniciei o processo já da base, ela começou a lacrimejar. E começou a lacrimejar, e eu falei, ai, deve ser, sei lá, o ar-condicionado ou a emoção, tá chorando porque tá maquiando comigo, né? Tipo, tô brincando. Mas, gente, não. Ela começou a chorar e eu, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Nem tinha iniciado os olhos ainda, tal. Aí eu pensei, tá, vamos continuar. Continuei, comecei os olhos e continuou dando ruim, ela chorando. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos esperar, sai da minha cadeira, né, levanta, respira, vai tomar uma água. E era assim, gente, um choro, vocês não têm noção. E vocês sabem que essa lágrima de quando a pessoa chora, ela é uma lágrima que o corpo tá expelindo alguma coisa que tá dentro do olho. Então, pra nós maquiadores, é a lágrima que mais nos prejudica, porque ela tem muita oleosidade na composição. Então, é aquela lágrima que sai assim, ó, escorrendo, né, abrindo tudo que tem. E daí eu falei, meu Deus, e agora? Né, o que nós vamos fazer? Enfim, voltou, tomou água, tentou se maquiar de novo e não ia. E assim, eu não conseguia acabar a maquiagem. Tipo, não tinha condições. Ou eu tirava tudo que tinha, ou eu, sei lá, ou ela ia sem maquiagem. Era muito choro, muito. Eu comecei a conversar com ela e falar, isso já aconteceu? Ela, não. Eu falei, misericórdia. Poderia ter sido alguma coisa que eu usei, mas eu, tipo, não havia usado nada de diferente, né, naquele dia. E daí eu peguei e liguei pra uma oftalmologista, uma amiga minha, e eu falei assim, o nome dela é Roberta. Eu falei, Roberta, o que a gente faz? Eu acho que é alguma coisa no olho, porque ela reclama que é como se tivesse areia nos olhos. Mas não tem nada. E assim, ela falava que tinha essa sensação de areia nos olhos, mas nem vermelho tava. Então eu falei, gente, eu não sei o que pode estar acontecendo, isso nunca aconteceu. Aí a minha amiga no telefone, tá? Por telefone ela falou assim, Mi, sabe quando a gente brincava quando era criança? Sabe aquelas brincadeiras de escola que os meninos pegavam e invertiam a pálpebra? Você já viu isso? Uhum. Na escola? Ela, você vai precisar fazer isso, você dá conta? Aí eu peguei e falei, misericórdia. Falei, vamos lá, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, tipo, tenho uma boa relação com a mão, mas nunca fiz isso em outra pessoa, tipo, vamos lá. Ela vai pegar um cotonete, vai encharcar, né, o algodãozinho do cotonete num colírio hidratante. Pensa se eu não tivesse um colírio hidratante na época. Eu peguei e tinha um que chama Neofresh. Peguei esse colírio
não pode ser aqueles claril, sabe? Ou aqueles azul, tem um nome. E daí eu peguei e falei, não, beleza, eu tenho aqui, que eu já tinha, porque normalmente quem tem lente não pode usar esses colírios que ressecam, né? Que deixa claro o olho, só pode usar os hidratantes. E daí, gente, eu fui e fiz isso. É mais ou menos isso, ó. A gente vem, expõe pra fora, né? Não vou fazer aqui agora. Mas você inverte a pálpebra e passa o cotonete. E tinha que ser tipo uma vez, eu não podia ficar assim, levando o cotonete pra lá e pra cá, tipo, cutucando o olho dela. Enfim, o que tinha acontecido? Corretivo que eu tinha aplicado, ele foi pra essa parte superior do olho. E aquilo tava embaçando e talvez tinha algum resquício, alguma coisa no corretivo, de algum outro produto, não sei, que formou alguma bolinha, que saiu alguma coisinha também um pouco mais escura, não cor de corretivo. E que foi pra pálpebra superior, não ficou na inferior, porque na inferior incomoda às vezes, mas a gente vai e passa um cotonete e tá tudo certo. Aí você pensa, se eu não tivesse tido a habilidade, conseguir fazer isso, porque tem gente que realmente não consegue, né, fazer isso, porque não é fácil, tipo, dá um certo medo de machucar a pessoa. Segundo, se eu não tivesse esse colírio, olha só, colírio, não é só produto de maquiagem. Eu tinha um colírio para quando eu preciso clarear olhos, um colírio para quando eu preciso hidratar olhos. Essa expertise de falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque casamento, hora, entendeu? Eu já tava, tipo, atrasada, porque eu já deixei de maquiar a madrinha, eu tinha que maquiar a noiva e ainda depois tinha que voltar e pegar a madrinha tem horário tanto quanto a noiva. Então, assim, foi sufoco. Então, eu consegui me virar, consegui fazer tudo isso. E o que isso me traz de lembrança para poder falar isso para vocês? Como eu falei, né? Essa questão de histórias. Porque o atendimento, ele nos surpreende demais, né? O atendimento, ele faz com que a gente seja pega de surpresa em todos. Então, assim, se eu contei para vocês uma história, eu tenho várias para mostrar para vocês que realmente atender vai além de fazer uma boa maquiagem, de que você tem que estar preparada para várias situações. E lacrimejar, por exemplo, a hora que eu passei o colírio e saiu esse excesso de produto que estava na pálpebra superior, foi como se eu tirasse com a mão o problema dela. Tava tudo certo, aí eu consegui maquiar. Se eu não imaginasse ali, se eu não tivesse esse feeling de ligar, ou se a cliente tá lacrimejando por algum outro motivo e eu não sei consertar, a diferença entre maquiar uma modelo e maquiar uma cliente real é que, além de todas essas coisas que envolvem a cliente real, que é uma expectativa de uma excelente maquiagem, dela ficar maravilhosa, dela tá se entregando nas suas mãos, a modelo muitas vezes ela não tem essa expectativa, né? Então, quem tem bagagem e experiência para passar para vocês uma experiência de atendimentos, valorizem, porque assim, a gente passa muito perrengue chique e consegue dividir com vocês. Que mais que tem em relação à diferença de atender uma modelo e uma cliente? Ah tá, essa questão da expectativa, do sonho, né, que a gente tem que saber que a gente tem que, muitas vezes, na maioria das vezes, 100% das vezes, no meu caso, superar essas expectativas. O modelo não precisa, por exemplo, de durabilidade. Então, quem que eu vejo muito? Maquiador que está acostumado só a ministrar cursos, maquiador que está acostumado só a maquiar modelo, ele acaba usando alguns produtos que realmente vão dar o efeito, mas talvez não vão garantir a durabilidade. Porque a modelo dele vai maquiar ali na hora, ela vai pra casa ou ela vai pra outro trabalho, ela vai tomar banho, vai retirar a maquiagem, ou ela vai pra outro trabalho e vai retirar a maquiagem já pra ir pra outro trabalho. Cliente não. A cliente você precisa entregar o teu melhor, né? Não só em relação ao atendimento em si, mas sim pensando que a maquiagem precisa durar. Porque pra ela voltar com você, depende de vários fatores. O teu bom atendimento, a tua boa maquiagem, o tempo, se você atrasou, se você não atrasou, como é que ela teve essa experiência no teu salão, por exemplo. Então, o cliente, ele pensa nisso o tempo todo. A modelo, não. Outra coisa muito importante,
e que difere demais maquiar a cliente e a modelo. Eu considero essa parte a mais importante. Na modelo, a gente faz o que a gente quer. Normalmente, o que é mais fácil pra gente, o que tá na nossa zona de conforto, o que realmente a gente sabe que vai dar certo e a gente tem ali a liberdade de criar, sei lá, ser mais criativo, mais artístico. Olha pra cima. Já na cliente, a gente tem que se adaptar às necessidades da pele, do olho. A gente tem que se adaptar às preferências das clientes, né? Porque eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que saber como ela gosta. Então, essa foi a necessidade que me fez enxergar muito e repensar em tudo que eu ensino e tudo voltado para esse público final. Então, assim, é muito importante, né, que vocês consigam entender cada detalhe da maquiagem e o porquê que vai muito além de só fazer uma maquiagem. Vocês viram que eu já fiz várias coisas aqui, né? Olha essa pele, gente. Sugou o hidratante. Vocês sabem como é que é para vocês começarem a atender um cliente? Qual que é o real posicionamento que vocês devem ter e o primeiro passo que você deve fazer na hora de começar maquiar um cliente? Eu já vou contar esse passo a passo para vocês. Então, o meu objetivo real, oficial, como eu já falei para vocês, fora a necessidade que eu tenho sentido das minhas seguidoras, das minhas alunas, é realmente fazer com que vocês entendam essa diferença, tá? E busquem realmente estudar o que vai fazer vocês conseguirem atender as clientes de vocês. Não adianta vocês fazerem, por exemplo, cursos ou se especializarem em coisas que o cliente não vai pedir. Maquiagens mais artísticas, por exemplo, enfim, é legal pra gente saber se é uma coisa que você gosta, eu acho super válido. Qualquer curso, eu sempre falo isso, que qualquer curso a gente aprende tudo, né? Mas é muito importante tudo, né? A gente aprende, sempre tira uma coisa ou outra, ou aprende tudo, enfim. Mas é muito importante que quando o foco de vocês seja atendimento, seja atender uma noiva, seja atendimento externo, catálogo, que vocês se direcionem, que vocês realmente procurem profissionais que vão atender essas necessidades. Então, as minhas alunas, né, as minhas seguidoras, elas sempre me pedem muito isso. Eu vejo que as dúvidas mais frequentes estão relacionadas a realmente como atender um olho gordinho, como eu falei, um olho profundo, uma pele acneica, uma pele com melasma. E nós vamos aos pouquinhos trazendo tudo isso pra vocês, tá? Mas como essa maquiagem no meu curso foi sucesso e eu disse detalhes sobre ela, que hoje infelizmente eu não vou ter tempo pra tudo isso, mas eu vou mostrando aqui pra vocês o máximo que eu conseguir e eu resolvi trazer ela pra vocês em live, pra vocês entenderem que é possível, tá? A partir do momento que vocês têm o conhecimento, a partir do momento que vocês realmente entendam o porquê que é tão importante você ter o conhecimento de visagismo e colorimetria, principalmente, vocês vão conseguir realizar maquiagem em qualquer pessoa, beleza? Então vamos lá. Vocês viram que eu já usei água micelar para limpeza, tônico para tonificar, água termal para devolver água, hidratante para hidratar e agora eu tô com primer pra gente poder focar nos poros. Que ela tem super pouquinho, mas é importante a gente usar em cliente, eu amo. Eu acho que aumenta, olha pra cima, a durabilidade e é importante, certo? Eu gosto de aplicar um primer assim. Eu vou mostrar os produtos pra vocês, tá? Vou mostrar aqui, ó. A aguinha Bioderma, essa daqui é pra pele mista. Gente, eu vou voltar porque assim, ó.
pra não ir perdendo tempo, eu já fui passando os produtinhos de preparação de pele dela, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer num atendimento, quando a cliente chegar até você, primeira coisa, além de você ser simpático, de você receber elas, né, muito bem arrumado, de você estar sempre bem de bem com a vida, porque as clientes não tem nada a ver com nossos problemas, né? Além de tudo isso, você precisa já começar a fazer uma autoavaliação. Uma análise, gente. Sei que eu tô aqui com autoavaliação, avaliação. É uma análise do rosto, principalmente, dos tons, de tudo que você tá vendo na sua cliente. Não é tipo, ai, vamos lá, o que você quer? Eu quero isso. Então, beleza, vamos fazer isso. Não. Por isso que muitos maquiadores se frustram no final de uma maquiagem. Porque ele não fez essa avaliação antes, ele não sabia como que ele ia desenvolver toda essa maquiagem ali, o processo dela, mas ele fez o que a cliente pediu e deu ruim. Por quê? Porque a gente pode fazer o que o cliente pede. A gente pode, mas a gente precisa selecionar alguns detalhes que só profissional sabe, certo? Então, por exemplo, a primeira análise que eu faço e que eu nem preciso falar pro cliente é avaliar a proporção do rosto e a proporção dos olhos. Primeira coisa que eu olho, essa pálpebra tá sobrepondo. Então eu já sei que um delineado aqui não vai rolar. Porque delineado a gente consegue aplicar. E eu vou falar mais sobre isso com vocês, tá? Mas delineado a gente consegue aplicar em vários tipos de olhos, vários, quase todos. Às vezes mais finos, às vezes mais espessos, às vezes mais alongados. Porém, quando a gente encontra um olho como esse, que a pálpebra fixa sobrepõe quase que 100% da móvel, eu não consigo gatear esse olho. Eu não consigo dar acabamento para esse delineado gateado. Consigo talvez ali dar uma falsa ilusão? Consigo. Mas não é algo que vai valorizar. E a gente como profissional, a gente tem que pensar em valorizar, tá? Então, olha só, minha cliente, eu posso fazer. Só que a gente vai ter que fazer um pouco mais fininho, a gente vai ter que fazer um pouco mais espesso, a gente vai ter que fazer um pouco mais alongado. Eu pego o espelho, eu dou na mão dela, eu falo, olha, porque o teu olho é assim, é assado. Olha o olho dessa foto que você tá me mostrando. Olha como eu deveria fazer de outra forma pra ficar bom no teu olho, porque teu olho não é parecido com esse da foto. Ai, mas as cores, nossa, as cores vai bater com você, são cores neutras, tal, o seu subtom é neutro, enfim, ou não. Não, posso fazer exatamente essa técnica, mas essas cores não vai rolar porque você tem uma temperatura mais quente, se eu colocar esse tom não vai acinzentar, então, vai acinzentar, né? Então, por isso que você tem que ter embasamento teórico, por isso que você tem que começar lá dos princípios da maquiagem. Faz muita diferença. E eu tenho muitos relatos de algumas alunas que ultimamente estão me falando, nossa, como eu deixei a teoria de lado e como isso estava atrapalhando nos meus resultados. Porque a gente vai trabalhando tão no automático, vai fazendo, a cliente chega, viu uma maquiagem sua, eu quero essa maquiagem, você vai lá com os mesmos produtos, com as mesmas cores que estavam numa pele fria, coloca na pele quente e enfim, não faz essa análise, não faz essa avaliação. Então, o grande problema dos maquiadores hoje é não fazer essa avaliação, não fazer essa análise, não saber fazer. Então, o meu foco ele está realmente total, focado nisso, ajudar vocês a fazer essa análise e saber e direcionar o passo a passo da maquiagem de vocês, tá? Então, a primeira coisa, proporção, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo básico para vocês. Chega um cliente que fala assim, nossa, eu quero sair daqui totalmente transformada, que existe, né? Não tem problema você fazer contorno, não tem problema você se aprofundar um pouco nisso. Transforma, mas às vezes o cliente vai querer, eu vou fazer o quê? Só que eu sempre vejo o que é possível, tá? Assim como tem clientes que não têm muita preferência e me fala, Michele, confio em você. Quando ele fala pra mim, confio em você, é onde eu deito e rolo, né?
que daí eu sei realmente que eu vou conseguir aplicar tudo aquilo que eu estudei. E eu sou dessas, tipo assim, meu Deus, tal, vai ficar massa, não sei o que. Eu começo a finalizar a maquiagem, eu já tô, nossa, arrasei, tipo, consegui aplicar perfeitamente, né, um atendimento excelente. Desde tratar a minha cliente bem, aplicar tudo que eu sei em relação à técnica, à teoria e finalizar com uma maquiagem bonita, né? Que esse os 3 passos ali que o maquiador quer. Então, olha só, a gente faz mais ou menos assim. Tem a regrinha dos terços, tá? Que a gente usa e isso tem a ver com o visagismo. Eu pego aqui, ó, raiz de cabelo entre sobrancelhas. Esse tamanho tem que ser proporcional ao nariz e esse tamanho de baixo tem que ser proporcional ao nariz. Tá vendo que isso me deixou bem proporcional? Ó, vou voltar pra vocês verem. Queixo, nariz, sobrancelha, entre sobrancelhas, testa. O que isso me diz? Que é um rosto proporcional. Se tivesse, por exemplo, se meu dedo tivesse aqui e aqui ainda tivesse testa, significa que a testa dela é grande e que eu teria que ajustar isso com contornos para conseguir fechar um pouquinho essa testa, certo? Não é o caso. Se esse nariz, no caso, que o nariz dela já é super empinadinho, mas se aqui da sobrancelha, se eu viesse daqui e viesse aqui e esse nariz talvez fosse maior em relação a comprimento do que o mesmo espaço da testa, eu poderia tentar usar ali uma técnica de sombra e luz, afinar mais essa ponta, colocar mais corretivo escuro aqui nessa região para disfarçar a ponta, porque talvez ele seria mais comprido. Não é o caso. Já de nariz até queixo, por exemplo, também tá numa proporção legal. Se tivesse queixo sobrando pra cá, significa que eu teria também que disfarçar um pouco esse queixo, porque ele estaria alongado demais. Então isso aqui, se eu for usar já essa regrinha dos terços, não tem essa necessidade. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Nariz. Ó, eu pego aqui o tamanho do nariz e vejo mais ou menos se ele é proporcional ao tamanho do olho. Olha só que legal. Entende? Tudo isso a gente vai conseguindo ver essa questão de proporção. O dela também não é largo. O meu nariz já é mais largo que o meu olho, então por isso que eu gosto de afinar, principalmente a aba, tá? Outra coisa que a gente faz, para saber se essa região aqui, ó, se é muito volumosa em relação ao zigomático, a bochecha, para saber se precisa fazer, né, a questão do contorno ali. A gente também faz 2 do nariz, então eu venho aqui, ó, faço 1, virou um pouquinho, faço 2. Sobrou muita coisa? Praticamente nada, ó, sobrou um dedo pra cá. Quando sobra muito, significa que realmente dá pra gente ajustar um pouco essa região, porque tá longo demais essa região. E daí isso faz com que a gente fique um pouco mais, como eu posso dizer, se encaixe talvez mais num rosto triangular ou num rosto redondo, sabe? E daí eu tenho que fazer alguns ajustes com contorno. Então, ó, vou fazer aqui de novo. Aba do nariz, transfiro pra cá, transfiro pra cá. Ó, mesma coisa. Sobrou praticamente um dedo. Então, sim, e uma coisa que eu ia explicar pra vocês. Pra mim, aqui não dá pra ver, mas a gente consegue ver que o rosto da Dani é um pouco mais arredondadinho, um pouco mais triangular. Porque olha como ele afunila aqui, ó. Tá vendo? Então, na minha cabeça, ele faz mais esse efeito aqui. Tá vendo? Então, um triangular mesmo, ó. Ou mais arredondadinho. Ainda tenho minhas dúvidas. Eu já falei isso pra você no outro, né? Por causa desse afunilamento mesmo. Então, isso é formato de rosto. Tá? Não tem nada a ver, por exemplo, com excesso de peso ou com perda de peso. Às vezes a pessoa fala, ah, engordei, tô com o rosto mais redondo. Não. Formato de rosto, estrutura óssea, gordura de sustentação, enfim. É isso que a gente fala. Então, realmente, essa região dela é mais proeminente do que a testa, principalmente aqui nas têmporas, tá? Então, você viu que avaliando proporção, eu consigo ter uma noção, tá? Legal disso. A boca também tem um tamanho super proporcional. Enfim, você é perfeita, amiga. Tá tudo certo por aqui. A gente precisa fazer pequenos ajustes, tá?
Ai, mas eu gosto do contorno marcado. Aí tudo bem, é outra coisa. Mas a questão de necessidade, tá? Não existe. Então, a gente pode ver isso em outras clientes, no caso, avaliar tudo isso. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu faço, tá? A outra coisa que é a grande dúvida de todo mundo é avaliar tom e subtom, certo? A questão do tom e subtom é realmente uma dificuldade, porque existem subtons e classificações que a gente enxerga uma coisa, harmoniza com outra, existe. Mas teremos uma aula de oliva, que é o sonho delas. Mas eu ainda não posso falar. A Dani, eu até amei que você veio de saia hoje. Porque como que funciona a avaliação do tom e do subtom? Tom é tudo aquilo que... O que tá mais perto do branco é mais claro, o que tá perto do preto é escuro, certo? Então, do branco ao preto, a gente passa por uma escala ali e a gente consegue identificar que a Dani é de tom claro, beleza? Claro. Então, quando eu for escolher uma base pra ela, eu vou pegar as minhas bases claras. Por exemplo, falando em MAC, eu já vou pensar ali em N10, C10... NC, NW10, 15, 20, eu falei as nomenclaturas, NC, NWC e NC, por exemplo, que isso me dá subtom, tá? Mas, enfim, não falei disso ainda. Mas nos tons mais claros. Aqui ela não vai passar de um 20, pelo que eu tô olhando. Então, você vai pegar as suas bases mais claras. Olha só, você já consegue descartar várias possibilidades. Ai, será que vai ser uma 25? Será que vai ser uma 30? No máximo dessa intensidade aqui, eu acho que não passa de uma 20, tá? Falando de bases da MAC, ok? Então, se é daí uma cliente morena ou uma pele negra, aí eu já iria aumentando as intensidades, tá? Estamos falando da pele da Dani, bases claras. Agora, nós vamos pensar em subtom. O que é o subtom? É aquilo que a gente enxerga em rosto, colo, braço, perna, e a gente vai ter que trazer isso para o rosto. Eu tô vendo aqui na Dani, pontos rosados, nariz, bochecha, aqui no colo, na mão, ela inclusive é até um pouquinho lilás em alguns pontos. Na perna, que vocês não podem ver, mas a perna dela é bem rosadinha, gente. E eu amo quando dá pra ver a perna, que a gente consegue tirar várias dúvidas. Porém, ela também tem alguns pontos mais amarelados. Eu vejo aqui, ó, principalmente nessa região, alguns pontos aqui do pescoço, do colo e do rosto. Além dela também ter algumas sardinhas bem levezinho, mas tem, né, Dani? E isso também às vezes nos confunde um pouquinho. Por isso que é muito importante você avaliar o subtom. Porque você avaliando o subtom, eu já identifiquei as proporções, então eu já sei que eu não preciso trabalhar muito com vários tipos de contorno ou afinar alguma coisa grosseiramente, né? Afinar. Eu sempre falo afinar porque todo mundo fala afina meu nariz, mas a gente não afina nada. A gente causa uma ilusão de ótica usando ali do contorno sombra e luz, né? Então, a gente vem agora para essa questão do subtom, que também você já descarta várias possibilidades. Então, assim, poxa, a amarelada 100%, ela não é. O que mais predomina nela, no meu ponto de vista, é o rosado, porém tem um pouco de amarelado. Então, eu posso pensar num neutro ou num frio. Os subtons mais comuns que nós temos é neutro, quente, frio e oliva, né? Isso tem a ver com temperatura e tudo mais. Então, temperatura, né? Eu inverti, gente. Temperatura, quente, fria, neutra. Subtons, oliva, rosado, amarelado e neutro. Então, a gente consegue ver neutro ou frio, rosado ou o neutro total aqui. Aí, a gente já elimina várias outras coisas. Então, falando de bases da MAC, eu usaria só N, por exemplo, ou NW. Ou misturaria NC com NW. Entenderam?
Por isso que é muito importante você já fazer essa avaliação. Não tem como você iniciar uma maquiagem sem fazer essa avaliação. Isso vai influenciar no resultado final. Aí vai chegar no resultado final, você vai falar, poxa vida, olha o que acontece muito. Nossa, mas que linda essa paleta de sombra. Eu usei a sombra, ela é tão brilhante, ela é tão bonita, mas na minha cliente não ficou bonito, não ficou a cor que tá na embalagem. Porque não era a cor dela. Não é a cor que vai valorizar ela. Você errou no subtom, você errou na escolha da cor. Aí o resultado final não é bonito. E às vezes vocês veem uma maquiagem, por exemplo, eu vejo muito isso comigo, elas olham e falam assim, Mi, parece que você faz tão pouco, mas a tua maquiagem ela realça tanto e ela valoriza tanto. Você vê tipo uma maquiagem limpa, né, realçada. O que você faz? Eu uso das cores, das texturas e do equilíbrio correto para conseguir esse resultado. Então, pouco que eu colocar, mas que seja a cor correta, já vai acender a minha cliente. Vocês conseguem ver a diferença? Nos meus cursos, eu gosto muito de fazer o uso dos tecidos, tá? Pra gente conseguir treinar o nosso olhar. A diferença de um maquiador completo hoje tá em o maquiador realmente ter o feeling, ter aquele tato, sabe? De olhar e falar, é isso, é aquilo, só no olho. Ou, se tá dando alguma coisa errada, saber o que tem que fazer pra consertar, sabe? Infelizmente, hoje, os maquiadores que se destacam, eles têm esse time. Então, você precisa aprender a ter esse time, você precisa aprender a treinar o seu olhar. Porque errar, gente, é comum, a gente vai errar, eu erro até hoje. Mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer pra consertar. Eu não posso fazer com que a minha cliente pague por uma maquiagem e saia errada. Ela pode até não gostar do seu estilo. Poxa, achei muito escuro ou achei muito claro. Mas ela não pode hoje, é impossível hoje a cliente olhar e falar, nossa, eu fiquei laranja. Ou nossa, eu fiquei cinza. Ou nossa, enfim. A cliente não pode mais isso, aceitar isso hoje. Ou nossa, craquelou porque eu não sei, ela usou a base errada. N coisas. Isso já hoje, pra mim, assim, é inadmissível. Eu falo pros meus alunos, a gente tem que estudar. Sentar mesmo na cadeira e estudar princípios, teoria, colorimetria, fisiologia da pele, tem que estudar tudo isso. E tudo isso eu entrego. É o que eu mais cobro, na verdade, é o que eu mais faço elas treinarem, é o que eu mais faço elas realmente se desenvolverem como uma maquiadora completa, tá? Então, agora, o próximo passo seria avaliar o tipo de pele dela. Então, como eu falei pra vocês, eu usei produtos para uma pele mais mista. Por quê? Porque eu já consegui ver que na região T dela, tá? Tem mais poros. Nas extremidades, menos poros. E isso é uma característica de uma pele mista. Se fosse uma pele oleosa, eu teria poros distribuídos por toda a pele. Se fosse uma pele seca, eu teria poros praticamente invisíveis. Se fosse uma pele comum, eu teria um brilho normal, não, por exemplo, tanto quanto uma pele oleosa, e poucos poros também evidentes. Então, você precisa, além da análise de proporções, além de análise de tom e subtom, e além, né, de entender o gosto do cliente, você precisa também saber o tipo de pele, para daí sim começar a escolher os produtos, tá? E as bases, tudo aquilo que eu falei pra vocês, não reflete somente na pele, não. Reflete nos olhos também. Que cor que eu vou usar de sombra? Eu vou usar um marrom quente ou um marrom frio? Entende? Eu vou usar um dourado um pouco mais friozinho ou um dourado, tipo, mais amarelado? Né? Porque todas as cores, vocês sabem que elas podem ser quentes e frias. Quanto mais adição de vermelho, mais quente. Quanto mais adição de azul, mais fria. Então, tem vermelho quente, tem vermelho frio. Tem verde quente, tem verde frio, certo? Então, e aí? Você sabe quais são essas cores? Né? Então, é isso que a gente precisa estudar. E é sentar, estudar, como eu falei, misturar a tinta guache, misturar as maquiagens coloridas, fazer acontecer, entender. O cérebro só aprende quando executa, certo? Vamos começar essa maquiagem? Já falei demais? Vou começar, gente. Olha só. Usei produtinho de água micelar Bioderma para pele mista ou oleosa.
Tonifiquei com Nivea, tônico adstringente efeito mate, pele mista ou oleosa, água termal, que vocês sabem que eu não abandono, Charged Water da MAC, hidratante em gel para pele mista e oleosa. Ele pode ser usado em todas as peles, mas por ser em gel, né, é óbvio que ele é mais indicado para as mistas e oleosas. E primer da NYX, Photoloving Primer, somente em região T. Amo esse primer. Vocês viram, né, gente? Só narizinho, lateral e mais aqui na bochechinha, abaixo dos olhos, queixo e um pouquinho de testa. E agora nós vamos escolher a base. Tô usando aqui uma base prova d'água, tá? Waterproof Pro Longwear Nourishing da MAC. Gente, a MAC tem uns nomes muito difíceis. Misericórdia. São muito difíceis mesmo. Tô aqui, ó, falando da base, mas eu vou usar corretivo antes. Vou descartar Kryolan D3, que ele é um pouco mais amareladinho, tá? Ó. E vou pegar um pouquinho desse neutro, mais branquinho, pra ajustar essa cor, pra tornar mais claro. Também é Kryolan, é um discozinho da Kryolan. Eu amo esse disquinho pra fazer ajuste nas bases. Porque, gente, ó, tá vendo aqui? Vou misturar. Amo pra fazer ajuste. Me possibilita muita coisa. Eu consigo ajustar a base pra pele oliva. Eu consigo ajustar a base pra pele quente, ajustar a base pra pele rosada. Tudo isso com conhecimento de colorimetria, né? Ó, tá ficando um pouquinho mais neutro, tão vendo? Aí eu faço essa misturinha. E é bom que eu já aqueço o Kryolan. É importantíssimo aquecer o Kryolan. Seja na esponja, no pincel. Vamos testar, ver se vai ficar bom? Senão a gente tem que colocar um pouquinho mais de branco. Achei que ainda ficou muito amarelo. Vou pegar mais um pouquinho. E adiciono. Isso é muito bom quando a gente sabe o que tem que fazer para não passar sufoco. Eu falo que às vezes chega cliente lá para você e você até tem os produtos que você precisa para ajustar a base, ajustar corretivo, enfim. Mas você não sabe. Você não sabe usar o círculo cromático e usar as cores complementares para poder fazer neutralização. Aí, ficou mais branquinho, mais neutro, tá? A gente tem uma aula que a gente usa tinta guache para poder fazer as cores. Então, assim, neutralizações, né? A gente usa o círculo cromático para entender as cores complementares, que são com elas que a gente faz as neutralizações e tudo mais. E daí, elas estão participando de um desafio. E nesse desafio, elas tiveram que reproduzir essa aula que eu mexo com a tinta guache. Meu, só sucesso, que orgulho. Entenderam direitinho. Vale muito a pena. Olha só. Tô com a esponjinha aqui, dando batidinhas e neutralizando essa pele. Vocês viram que esse corretivo, ele não tá nem rosado, nem amarelado, né? Ele tá branquinho, mais claritinho. Você fez alguma limpeza de pele? Não? Tá usando algum secativo? Eu já começo a ver que tem... Porque limpeza de pele escama, né, pele? Aí eu já perguntei aqui pra ela, você tá usando algum secativo? Ela tá usando um secativo. O secativo, ele faz com que a gente veja que a pele, ela tá meio chapiscadinha, assim, sabe? Como se quisesse descascar, mas não descasca por completo. Dei uma pausinha que eu precisei umedecer mais a esponja, gente. Então, vamos aplicando. E daí você vai vendo. Ai, tá ficando muito branquinho. Ajusta pra... Volta um pouquinho, olha pra cima, mais amarelinho. Tá ficando muito amarelo. Deixa mais neutro. E assim vai. Testando, eu sempre acho que ela é mais neutra. Pode aplicar com pincel. Eu adoro já ir aplicando com esponja também. Aplico com pincel também. Não tem regra, tá? Ó, vou misturando, inclusive.
Mi, não é muito corretivo? Olha só, tô deixando uma levíssima camada. Só que, para cliente, a gente precisa de produtos de alta fixação. É muito mais que necessário, porque a cliente precisa de durabilidade. Então, um dos grandes resultados para cliente, e eu vou fazer uma make aqui mais make para foto hoje, tá? Um dos grandes resultados, pensando nisso, é uma alta fixação. A calor, por exemplo, a suor. Eu não tô pensando aqui, por exemplo, em lágrima, porque uma maquiagem para foto, por exemplo, uma técnica para foto, a pessoa não vai chorar, eu acho. Uma pele mais resistente à água e mais resistente à lágrima, eu usaria numa noiva, numa formanda, numa mãe de noiva. Agora, aqui na Dani, eu tô fazendo uma pele resistente, só que com intuito para foto. Então, pensando mais em durabilidade. Ela vai ficar com essa maquiagem aqui mais de 12 horas tranquilamente, sem nenhum problema. Produtos de alta fixação significa que esse produto, ele não contém água ou muita água na composição. Então, uma pele para ela ser resistente, ela precisa de pelo menos um produto de alta fixação. No caso, eu sempre escolho Kryolan, certo? É um produto à base de ceras, tá? Alguns tipos de ceras em vez de água, e isso torna esse produto resistente a calor. Pensa, Kryolan foi feito para palco, e daí eu faço de tudo para deixar a camada mais fina possível. Vocês viram tanto que eu passo a esponja, eu vou, volto, porque eu pigmento com o produto, mas eu tiro todo o excesso com a esponja. É muito importante, tá? Que a gente use Kryolan. E agora nós vamos pra base. Então, estamos aqui, ó, neutralizado. Nem amarelo, nem branco demais. Mas olha daí, quando eu neutralizo, como eu vejo já as cores que se destacam mais no colo, por exemplo. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar uma base NC20 e vou olhar a cor dela. Vou testar aqui no colo também. E vou pegar uma NW20. Uma mais rosadinha e uma mais amareladinha. Eu preciso que elas sequem. Porque quando oxida em contato com o ar, a cor muda. Vamos ver qual é que vai sumir mais. Ó, pensando aqui em colo, a que mais tá se adequando é a W20. Tá mais rosadinha, tá mais perto. Olha como essa tá ficando mais amareladinha, mais laranja. Vou começar a aplicar a NW pelo pescoço, vou ver como que ela vai assentar, pra depois eu ver como que eu vou fazer pra vir subindo, tá? Vale lembrar as nomenclaturas das bases, principalmente da MAC, confundem um pouco a gente. Por quê? NW significa neutro quente. Em inglês, neutral warm. NC significa neutro frio pra gente. Então, isso nos confunde porque é diferente do que a gente aplica. Quente pra gente seria mais amarelado e as bases NW são mais rosadas, mais avermelhadas, vamos dizer assim. E o NC, que seria pra ser frio, são mais amarelados. Então, isso nos confunde justamente por isso que eu falo que tem que testar. Porque, de acordo com as intensidades, pensa bem, todas as NW que sejam mais claras, de tom mais claros, dá certo para tom frio, por exemplo, se a gente fosse pensar que é o contrário, porque elas parecem ser mais rosadas, tá? Dá certo, porque é mais claro. Então, por exemplo, eu tô usando aqui uma W20, olha como o pescoço tá ficando ok. Mas a partir ali do 20, do 25, do 30, ela vai ficando mais avermelhada. Em algumas situações até mais alaranjada. E daí dá super ruim. Não fica tão bom, não condiz daí, por exemplo, com o frio. Então, por isso que a gente tem que testar. Já a NC é um amarelo meio esverdeado, ele tem mais oliva na composição. E isso pra mim é algo mais frio. E pra vocês também.
porém se adapta às vezes em peles mais amareladas, que são peles mais quentes. Porém é NC, que era para ser neutro frio. Entende? Então é bem complicado, por isso que eu falo que tem que testar. Não tem como não testar hoje em dia, tá? Porque às vezes você vai pegar uma pele quente e vai conseguir usar NW. Olha só. Gosto de pigmentar até a orelhinha. O que eu mais vejo nela em braço, perna, é rosado. Mas em colo, não. Vou misturar um pouquinho de W com 20, tá, gente? W20 com NC20. Pra tornar a base um pouco mais neutra. Que é o que eu acho que ela é. Desde o começo eu tô falando, né? Nem tão pura, quente, nem tão pura, fria. E assim a gente vai. Por isso que nós temos que ter, que seja um disco pra fazer neutralização. Corretivos unitários, por exemplo, Bruna Tavares tem vários corretivos unitários coloridos que dá pra você ir neutralizando, mudando o subtom. Eu ensino você transformar esse subtom, como e por quê também. Ó, como eu falei pra vocês, ela tá usando um ácidozinho secante no rosto. Então isso faz com que a pele não esteja, né, o mais natural possível. Até que aqui no nariz, ó, ela tá abrindo um pouquinho. Passei a base. Vou passar aqui no pescoço também, onde tava mais amareladinho, antes de eu selar. Ó, quando o pincel tá abrindo, principalmente em nariz, tentem primeiro vir com a esponja. Se a esponja não resolver, aí a gente pensa outras possibilidades. Mas, ó, a esponja aqui já resolveu. Várias batidinhas. Uma vez, gente, quando eu não sabia maquiar, porque eu falo que a gente aprende errando, né? E eu errei muito pra conseguir estar aqui. O meu sonho era que uma cliente olhasse e falasse, nossa, amei a maquiagem. E eu fiquei por anos me frustrando por conta disso, porque a cliente olhava às vezes e falava, ai, tipo, tá bom, obrigada. Mas nunca era aquela coisa que ela olhava e falava, nossa, eu tô linda, maravilhosa. E eu lutei esses 10 anos de profissão pra hoje, posso dizer que 99%, 99,9%, levanta da minha cadeira e fala, nossa, que linda era essa maquiagem que eu queria. É claro que nem Deus agradou todo mundo, é claro que a gente também não agrada. Então, pra mim, a minha maior satisfação é hoje realmente olhar e falar, eu consegui entregar o que ela esperava, ou o que ela queria, enfim. Isso é muito bom. Corretivo, Estúdio Fix 24 horas MAC NW20. Eu já sei que vai ser esse, porque o outro vai ficar muito amarelo. Outra coisa. Nossa, Michelle, preciso saber fazer tudo isso? Precisa, gente. Você pensa, uma das grandes diferenças em maquiar cliente real e maquiar modelo, tá nisso aqui. Porque a modelo, o que eu vou mostrar pra você? No máximo, daqui pra cima. O que eu posso fazer? Pintar todo o colo dela. Então, ai, sei lá, eu gosto desse tom, eu acho que eu vou mostrar melhor o meu trabalho se ela ficar mais bronzeada. Ou eu só tenho 3, 4 tipos de base e não me preocupo em saber como que eu posso continuar com as 3, 4 bases, mas como que eu faço pra alterar esse tom e subtom, porque eu acho que é possível você maquiar com pouca coisa, com produtos nacionais, enfim, com qualquer coisa, desde que você saiba fazer esses ajustes e entender que cada um é pra cada um. Eu vou, pinto todo o colo, só vou mostrar pra você a foto e o vídeo daqui pra cima e tá tudo bem. Mas e uma cliente que vai sair do seu salão e vai pôr um vestido de alcinha? E para uma cliente que vai sair do seu salão e vai usar um decote super V, por exemplo, e vai aparecer todo o colo que é da cor dela? Ou para uma cliente que vai fazer uma sessão de fotos e tá com o colo exposto, com o ombro exposto. Gente, é a coisa mais triste do mundo você olhar aquelas fotos e ver a pessoa laranja e uma pessoa rosadinha no colo. É muito triste mesmo isso, né? Eu falo que maquiador nenhum, hoje em dia, com tanta bagagem, com tanta informação, principalmente gratuita, fazer isso. Então, isso que diferencia um profissional que realmente corre atrás do que é, né, do que quer ser, e os que estão acomodados e não querem sair da zona de conforto e continuam errando nos mesmos erros. E daí essa pessoa, ela vai reclamar que as clientes não estão voltando, mas
a pessoa tá vendo uma maquiagem laranja na fulana, vai perguntar quem que fez sua maquiagem na fulana. Deus me livre, eu não vou lá, porque eu vi laranja. Não, ela deixou a pessoa laranja. Então, assim, isso é muito complicado. Vocês entendem como vai muito além? Corrigir essa olheira, tudo neutralizadinho. Ela tem pouquíssima olheira. Vou usar aqui, ó, natural, o Pan Stick da Catherine Hill. Pouquinho, pincel pequenininho. Esse aqui é o F26. Eu vou vir bem aqui, ó, concentradinha no zigomático, por conta daquilo que a gente conversou, que aqui tava sobrando um pouquinho, então eu posso fazer pequenos ajustes. Lembrem que contorno ele tem que vir acabando fininho. Ele pode começar mais grossinho, mas ele tem que vir acabando mais fininho. E por que que eu tô usando tudo em creme? Quem aí sabe? Tô usando tudo em creme porque tudo que é em creme me oferece uma melhor durabilidade. Então, pensando que é uma make pra foto, por exemplo, e eu preciso que seja uma maquiagem resistente a calor, porque eu não sei se essa maquiagem vai ser feita, essas fotos vão ser feitas em estúdio ou se vão ser feitas em externo. Ai, Mi, é uma foto em estúdio, vai ter 1 horinha de duração, depois eu vou precisar tirar a maquiagem. Eu quero uma make super levinha, não quero que fique pesada, porque tudo que é em creme deixa um pouco mais evidente, tá? Não quero tal, o que que eu faço? Aí sim eu escolho usar produtos daí em pó. Aí eu dou acabamento mais em pó, porque daí fica mais natural. Mas se a pessoa quer durabilidade, aí a gente vem com umas camadinhas de creme antes. Eu quero um pouquinho de ângulo a mais aqui também, ó. Então eu vou vir tipo de trás ali da ponta da orelha. Bem rente aqui ao ângulo da mandíbula, abaixo do queixo, e vou também chegar lá atrás da orelha. Ó, aqui nessa divisão tem uma entradinha, eu posso aproveitar. Tem necessidade? Não. Mas se for discreto e podemos melhorar, vamos melhorar. Eu vou pegar um pincelzinho pro nariz, tá? Ó, o narizinho dela super tranquilinho. Só vou devolver uma sombrinha mesmo. Peguei um pincel de esfumar. O olho dela é bem próximo, então aqui eu tenho que deixar o mais tranquilinho possível. Eu não posso afinar muito, principalmente aqui. A hora que eu tava falando com vocês sobre análise, eu não falei dos olhos. Eu avaliei rosto, por exemplo, e olhos. Qual foi a primeira coisa que eu falei pra vocês no início aqui da live? Eu falei pra vocês que a gente tem que avaliar olhos, principalmente para definir a técnica. Então, o que uma maquiagem de foto? Vamos pensar que a minha cliente veio pra foto. O que uma maquiagem de foto me pede? Um olho um pouco mais difuso, um olho que dê um pouco mais de amplitude. Eu não trabalho muito com vários tipos de esfumado. Não trabalho muito com vários tipos de delineado, porque realmente precisa ser uma maquiagem mais difusa, tá? Difuso quer dizer uma coisa só, tudo muito bem misturado, né? E na maquiagem tudo muito bem esfumado. Eu acabo transferindo isso pra maquiagem. Porém, mesmo que não fosse uma maquiagem pra fotos da minha cliente, eu também escolheria esse tipo de técnica dela, porque é o tipo de técnica que vai valorizar esse olho mais gordinho, tá? Vai ter um delineado, mas um delineado extremamente fino, porque eu não posso fazer com que esse olho fique carimbando ali, e isso vai constranger a minha cliente durante o evento ou as fotos, porque vai ficar carimbando, vai ficar sujo lá. Se ela fazer uma foto olhando pra baixo, já era, não fica bonito, não tem como consertar. Então, eu preciso pensar nisso, eu preciso, poxa, se eu errar, eu vou errar tudo depois, olha o pós, como que eu vou causar esse constrangimento para minha cliente que tá pagando para mim como profissional? Escolher a melhor técnica para ela, né, desenvolver a melhor maquiagem para ela, e ao mesmo tempo ela vai olhar nas fotos depois e a maquiagem vai estar toda borrada, toda transferida, um delineado. Então não é muito melhor você saber e ter firmeza de argumentos, certeza de argumentos que o olho dela realmente não comporta certo tipo de maquiagem, explicar o porquê e falar pra ela os problemas que ela vai ter se a gente seguir a linha que só ela quer, do que você não saber e falar, não, é o que você tá querendo, eu vou fazer, porque eu também não sei fazer outra coisa, um exemplo. Tô colocando essas batidinhas aqui, gente, pra poder esfumar o contorno, tá?
Então, ó, batidinhas com a esponja, pra cima, pra baixo. Eu gosto de ir mais entre base e contorno. Eu não fico indo em cima do contorno, por exemplo. Olha que linda! Já tá contornada. Um contorno difuso, super natural, que nós ainda vamos, né, selá-lo, porém, já deu uma harmonia, né, pro rosto, já deu uma maior angulosidade aqui pra essa região, tá? E daí agora nós vamos escolher um blush. E olha só que legal, o Mi não tem o blush cremoso. Eu falei pra vocês que os produtos cremosos de pele, eles garantem uma maior durabilidade. Mas você não tem, mas você deve ter alguns ou vários batons, né? Porque batom a gente tem de várias cores. Então, escolha a cor e a temperatura que vai se adequar melhor para sua cliente. Nesse caso, ó, eu vou usar o Brave da MAC. Eu uso esse batom para várias clientes, de vários tons e intensidades de verdade, porque ele tem uma cor bem alegre e é um rosa neutro. Então, como a gente identificou uma temperatura aqui neutra, um subtom mais neutro, vamos colocar um neutro frio, a gente vai colocar batom. Por que produtos cremosos, em geral, garantem uma maior durabilidade? Existe um nome que eu não vou me lembrar agora, mas é uma composição desses produtos. O que eles têm na composição? É um produto, é uma composição, como se ela fosse siliconada, e isso causa um filme. É como se fosse um filme mesmo na maquiagem, tá? Esse filme que faz como se a gente blindasse mesmo essa maquiagem, fizesse várias camadas de filme desse produto, tá? E isso vai fazendo com que a maquiagem vai ficando resistente. É como se você pegasse uma camada mesmo e passasse por todo o rosto e blindasse isso. É mais ou menos isso, quero que vocês entendam. Por que os batons são excelentes para fazer o trabalho de blush? Porque os batons, eles têm muito essa composição. Por quê? Porque lida ali com mucosa, lida com saliva, com água, com outros minerais, né, com outras composições. Então, o batom, ele precisa ser algo resistente. Então, por isso que é excelente a gente trabalhar com batom nessa região, porque a resistência desse produto que cria esse filme na pele é excelente. Ó, eu tô pegando um pouquinho da mão mesmo, tiro excesso, dou uma aquecidinha e trabalho. Não pode ser muito, né? Vocês viram. Trabalho com movimentos bem contínuos, leves. E agora a gente vai começar a selar essa pele. Eu tô gostando bastante de fazer uma misturinha dos pós. Eu tô usando pó solto com pó compacto. Eu vou usar o Invisible da MAC, que é esse aqui. A gente tem que dar uma batidinha nele pra ele sair. E vou usar também o Light Plus da linha Mineralize da MAC. Esse pó, olha pra cima. Eu já vou pedir aqui, ó, pra cliente olhar pra cima e manter o olhar lá pra cima. Enquanto isso, eu tiro essas linhazinhas que estão acumuladas, que é normal. Uma coisa também que a gente tem que se atentar quando tá maquiando o cliente real. Se ficar uma linha, um excesso de pó, um excesso de base, qualquer coisa na sua modelo, ela não vai reclamar, porque ela veio maquiar com você e você que vai escolher o que você quer fazer nela, né? E a cliente não vai reclamar. A cliente não, né? A modelo. Agora, se você fazer errado na cliente, ela vai reclamar e pior, ela vai falar para os outros e ela não vai voltar. Então, por isso que eu falo que existe uma diferença muito grande, porque às vezes a gente se acostuma, esse produto é bom, o produto tá famoso, as blogueiras estão usando, esse produto é maravilhoso. Aí eu vou chegar na minha cliente, porque eu quero agradar ela, e eu vou falar assim, nossa, cliente, vou usar esse produto em você, porque esse produto é fantástico, tá todo mundo usando. Mas o produto não é bom para a pele da cliente, e daí? Então, a gente tem que parar de se apegar um pouco. E sabe aquela coisa de não mexer muito em time que tá ganhando? Se você sabe que tal pó e tal base é boa para a pele tal, use sempre aquilo e se aparecer uma novidade, teste antes. Para saber se aquele produto vai corresponder à pele da cliente, por exemplo.
Porque senão, numa forma de agradar, a gente acaba se perdendo, sabe? Então, por isso que é muito importante você, olha pra cima, saber as diferenças do que realmente vai dar certo ou não. Porque a modelo, ela não vai te falar, ó, ficou ruim, não faz isso na sua cliente porque vai dar ruim. E a cliente, a gente corre um certo risco, um alto risco, na verdade. Ó, o pó translúcido eu acabo usando mais acima do compacto e mais na região de olheiras. Então, gente, pensando em tudo que eu já falei aqui pra vocês desde o começo, olha só, a gente chega, tá, num resultado que eu tenho chamado de ciclo do reconhecimento. O que é isso? Que não é só, tá, não é só fazendo uma boa maquiagem que você vai conseguir o reconhecimento que você tanto espera. Fazer com que a cliente volte, fazer com que a cliente fale de você para os outros, que as clientes marquem você numa foto. Não é só maquiando. Depende de um excelente atendimento. Você precisa, como eu falei lá no comecinho, receber essa pessoa bem, receber essa pessoa bem-humorada, né? Como eu falei, os clientes, eles não têm nada a ver com os nossos problemas. Passar confiança para essa pessoa. Claro, você precisa oferecer uma boa maquiagem. Para boa maquiagem, você precisa de tudo isso que a gente falou desde o primeiro produto, desde a primeira análise. Depois a gente precisa saber realmente divulgar. Eu não falei sobre isso ainda, mas a gente precisa saber divulgar o nosso trabalho. Às vezes eu vejo umas maquiagens lindas, às vezes você vai lá e faz uma foto, você vai lá e faz uma modelo e usa uma foto. Imagina, de uma modelo que vocês fazem, vocês podem fazer um vídeo, um Reels, um IGTV, N possibilidades. De uma cliente, ai, mas a minha cliente não sabe posar. Gente, pede pra cliente sorrir. Pede pra ela posar como que ela... Eu não fiz isso com você? Pede pra ela sorrir, pede pra ela olhar pra câmera. Sorrir, é como se você fosse tirar uma foto pra você, né? Poste essa foto, divulgue, explique o porquê, né, que você fez essa maquiagem, mostre. Então, saber divulgar o seu trabalho. E com isso, você vai conseguir ganhar outras clientes, mostrar para as pessoas, né, o que você sabe fazer de melhor. E daí sim, você vai conseguir ter o reconhecimento esperado. Por quê? Porque eu acabei de falar aqui, se você não conseguir entregar um resultado, se você não colocar um produto correto, se a maquiagem não durar, se a maquiagem não ficar bonita na foto, se a maquiagem, sei lá, escorrer e manchar, porque sei lá, usou um rímel que não é a prova d'água, gente, a cliente não vai voltar, ela não vai reconhecer. Então eu volto naquilo que eu falei, para falar bem, um fala, né? Para falar mal, 50 falam. Então, vocês entenderam que são 4 pontos que envolvem e um deles apenas é a maquiagem em si? Por quê? Vamos pensar de outro jeito. Se você pega e entrega uma maquiagem até mais ou menos, acertou a cor, mas não fez o esfumado perfeito, acertou a base, acertou tudo, mas sei lá, faltou um pouquinho de acabamento, mas você atendeu bem. Se você divulgou esse trabalho, se você marcou a sua cliente nessa foto e depois falou com ela, e aí, como que foi? A maquiagem durou? Você gostou? Me manda uma foto para eu poder postar no meu Instagram. Enfim, pronto, ganhou a cliente. A cliente vai falar, poxa, ela se importou comigo. Ela quis saber se eu gostei da maquiagem, se a maquiagem dela durou ou não. Às vezes vem um feedback ali não tanto positivo, ai, durou, mas eu queria que fosse um pouco mais escura ou um pouco mais clara, enfim. Mas pronto, você já conseguiu falar com essa cliente, ela vai lembrar de você, ela vai falar assim, talvez ela acerte na próxima, ou não, você já acertou de primeira, ela fala, vou voltar com certeza. Porque é muito bom a gente ouvir crítica também e pegar isso e conseguir depois transformar, né, em acerto. Então, assim, tem muito a ver. Divulgação, o pós-venda, tem muito a ver com tudo que acontece na carreira de vocês. Então, pense bem. Se as clientes não estão voltando, se você não está tendo volume, se as clientes não estão te procurando, alguma dessas 4 coisas, um desses 4 pontos, tá faltando. Vamos lá.
Começar a selar com NW20, pincelzinho de pó. Esse pozinho é o Studio Fix MAC. Bem pouquinho, estão vendo, né? Um pouquinho do Light Plus. Por que que eu usei Light Plus mais na parte dos olhos? Porque ele é mais fininho, tá? Não queria Studio Fix na parte dos olhos. E daí, uma coisa que pra modelo você não precisa falar, mas pro cliente, o cliente ele não pode sair da sua sala sem você falar isso. Cliente, o que que você vai levar pra festa? Será que você consegue levar pra festa ou pra foto? Será que você consegue levar um pozinho só pra colocar pra não brilhar o nariz? Será que você consegue levar o seu batom só pra fazer o retoque? Entende? Aí você fala, ai, não tenho batom, não tem problema. Normalmente eu pego com a espátula, eu descarto quando a cliente não tem nada parecido, ou enfim, descarto um pedacinho, coloco ou numa caixinha de cílios, que é os cílios que eu usei dela e vou descartar mesmo, ou num recipientezinho, sabe, pequenininho, tipo com tampinha, e mando junto com um aplicador de batom descartável, ou um cotonete, enfim, pra ela se retocar. Isso é bem importante. Eu tô usando aqui agora, só pra dar um acabamento, um pozinho um pouco mais acetinado, que eu amo pra dar esse tipo de acabamento, abaixo dos olhos. Esses cantinhos de nariz, que é dessa paletinha aqui, ó. A Studio Shape Contour Palette. Eu uso bastante essa Emphasize Cream e Accentuate. Essas três dessa paleta. Pra esse acabamento em peles claras, tá? Vou usar esse blush da NARS, rosadinho, sorrisinho, pra gente selar blush. Ele tem um rosinha lindo, tomem cuidado pra não descer. Virou pra cá. Demais esse rosa. Às vezes fica um pouquinho too much agora, gente. A pessoa ama um patati patatá na vida. Mas já absorve, tá? Eu prometo. E agora eu vou usar essa paletinha aqui que eu amo de paixão. O tom frio, tá? Ó, mais acinzentadinho, porque esse outro vai ficar muito laranja nela. Só pra dar uma leve seladinha, mesmo pincel do blush, nessa região. Você poderia usar qualquer outro contorno mais frio aqui, tá? Eu gosto muito do Deep Dark da MAC. Selo aqui também, bem de levezinho, mãozinha leve, selando, selando, selando. Não precisa ser muito produto para selagem, mas é importante que sele, tá, gente? Até porque nem pode ter muito produto para selagem, porque senão a gente tem problemas caso aconteça de lacrimejar. Vou pra cá. Porque o que abre na maquiagem, na verdade, é quando tem muito excesso de pó. E, por exemplo, a lágrima, que tem óleo na composição e gordura, ela vai se misturando, por exemplo, com uma água da base, vai rasgando. Ou vai, por exemplo, a película que o pó deixa quando tem excesso, a peliculazinha que só, principalmente compacto, ele deixa a pelezinha ali, uma peliculazinha acima, daí vai rasgando, vai abrindo, porque vai tirando aquela película, sabe? A hora que eu finalizo, eu coloco um fix. Sempre abano. Mais um pouquinho de pó para tirar a divisão de contorno, bem levezinho, só para ajudar a selar e secar. Mais um retoquezinho. Vamos iluminar. Vou até pegar um pouquinho, olha, para cima do translúcido e dar mais um acabamentinho no olho. Ai, gente, olha que pele! E vamos iluminar.
Vou usar aqui a Dior 004. Pontos estratégicos, ó, bem específicos, concentradinhos. Só pra gente dar esse blur. Virou aqui na pele. Tem que ter, né, gente? Como eu falei pra vocês, a pele dela tá descascandinha um pouquinho, então a gente não tem como eliminar isso, né? Porque isso causa uma textura na pele. Então, se vocês estão vendo aí algumas casquinhas, é porque realmente isso acontece quando tá usando esse tipo de produto. Virou pra cá. E agora a gente já vai começar os olhos. Vou pegar aqui uma escovinha descartável pra já pentear as sobrancelhas. Vou deixar as sobrancelhas por último. Eu gosto de pentear só pra ter uma noção de como já vai ficar. Porque a sobrancelha eu gosto bem natural. Pente pote. Vamos aplicar pente pote soft ocre da MAC. Ele vai servir como um primer de sombra. Vai me ajudar a pigmentar melhor esse produto, a deixar a verdadeira cor em evidência. A gente precisa dele. Mantém fechadinho. Já pede para o seu cliente manter os olhos fechados a partir do momento que você aplica esse produto, para não ficar acumulando ali nas entrelinhas das pálpebras, tá? Eu vou já começar aqui, ó, aplicando o lápis bem no côncavo dela. Ô, Mi, mas como assim? É isso mesmo. Lembra que tudo que é em creme tem maior durabilidade? Uma das grandes diferenças entre maquiar cliente e maquiar modelo é que modelo não chora. Elas estão acostumadas a mexer no olho delas, então a gente não é acostumado com modelo que chora, com sensibilidade. Cliente chora, lacrimeja, tem sensibilidade, o olho é mais sensível, porque elas não estão acostumadas a se maquiarem com tanta frequência. Então, eu não tenho que me preocupar só com uma pele resistente, eu tenho que me preocupar com um olho resistente também, porque sabe quando elas choram e a sombra ela vem aqui pra cima e abre? Sabe quando a sombra também abre? Acontece muito comigo. Acontecia muito comigo. A sombra ela ia pra cima e também abria. Por quê? Ela vem por esse canto aqui, ela sobe pela pálpebra superior e daí ela abre todo esse canto externo. Olha aqui, é super dica. Para isso nunca mais acontecer, vocês também vão aplicar produtos cremosos nessa pálpebra antes de selar com sombra. Então, gente, eu sei que por essa vocês não esperavam. Eu tava esperando o momento para disponibilizar isso aqui para vocês. Se vocês estão aprendendo tudo isso numa aula, vocês só imaginam em mais de 20 horas de um curso, por exemplo. Confia, hein, mulher? Como fala a Mari Saad, confia, mulher, que eu tô mudando muitas vidas com essas dicas aqui, hein? É muito tempo maquiando o cliente, gente, e entendendo o que dá e o que não dá. E ó, em olho pequeno, o que a gente mais precisa se preocupar é com esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho, com o cantinho de baixo dos cílios inferior, ele precisa tá bem fechadinho. Então, na hora que eu tô aplicando o lápis, é claro que aqui eu só tô esfumando esse lápis com um pincel pequeno. Eu já tô imaginando até onde que eu quero que essa sombra vai. Por esse lápis eu já consigo isso. Isso aqui vai fazer com que a pálpebra de vocês nunca mais abra. Chora, me liga, hein? Ó. Pode chorar que não vai ter problema. Vocês viram, né? Eu tô dando uma dica de uma pele resistente. Mas eu ainda aqui, ó, nem fiz a pele resistente de verdade. Fiz uma pele resistente com produto de alta fixação, produtos cremosos e tal. Mas existem outras possibilidades de torná-la ainda mais. Lembra que eu falei resistente à lágrima, à água? Aqui a gente tá pensando só na durabilidade e no calor.
Estão vendo que aqui eu já tô focando no esfumado pra fora? Vocês estão vendo que essa marcação que eu fiz pro olho dela tá levantando esse olhar aqui, ó? Conseguem ver? Olha quando eu abro como praticamente tudo some. Essa é uma das coisas também, um dos porquês que eu tenho que deixar esse cantinho bem marcadinho. Bem evidenciadinho. Porque é ele que vai dar amplitude pro olhar. Certeza que vocês estão aí se perguntando, né? Mas fala mais e não sei o que. Gente, eu queria tanto. Tem tanta coisa que eu preciso falar aqui da proporção desse olho. Eu vou mostrar pra vocês que é possível. Já falei praticamente todas as diferenças de maquiar cliente real ou não. Mas é que sim, sobre o que eu tô fazendo aqui no olho, eu não tenho tempo. Já deu o quê? Já deu quase 2 horas de live. Continua aqui, marcando esse côncavo. Bem côncavo. Agora eu vou pegar um pincel pra poder esfumar ele. Agora eu consigo jogar o lápis aqui pra fora. Consigo tirar os excessos. Ó, só com o lápis eu já consigo várias coisas. Abre os olhos. Olha como eu venho com esse pincel. E olha só, esse esfumado como já ficou. Tudo isso aqui tem a ver com proporção. Até onde que eu posso ir, entendeu? Até onde eu posso esfumar. Mara. Tá vendo, gente? Como já deu amplitude, diferente desse que eu ainda não esfumei. Vou fazer a mesma coisa com esse agora. Várias batidinhas. Movimentos vai e vem, circulares. Eu tenho vários movimentos que eu gosto de trabalhar. Mas eu sempre digo que todos funcionam. Vai muito de gosto. Se você gosta de circular, tal. Mas existe nossos favoritos, né? Eu sou muito, por exemplo, de varrer. Agora a gente vai escolher uma sombra pra selar esses olhos. Eu vou escolher... Já vou mudar de paleta, vocês viram, né? Essa daqui. Vou usar a Warm Rosé com um pouquinho da Satchel, da paletinha The Natural Nudes da Too Faced. Fechou. Ela vai me dar um marronzinho neutro. E, ó, movimento circular, selando o lápis. Olha que top isso! É óbvio que essa sombra ela vai se tornar super resistente, né, gente? Sombra cremosa, selada. Não tem como dar errado. Até o meio dos olhos, ó. Eu tô muito concentrada nisso. Do externo pro meio, do externo pro meio, pra poder levantar esse olhar. Delicadamente. Selo todo o lápis. A diferença de um olho pequeno tá em você realmente aplicar a sombra no lugar certo. Então, o porquê que eu tenho que focar nesse cantinho externo? Praticamente todos os olhos é o canto externo que define, né? A amplitude do olhar, a técnica e tudo mais. Mas no olho pequeno é fundamental você acertar esse canto externo, principalmente com a parte de embaixo, a parte inferior que a gente vai fazer já já. Porque é ele que vai dar a amplitude necessária para conseguir essa falsa ilusão de aumentar o olhar. Agora, essa questão do lápis facilita? Facilita muito, porque você já faz a marcação ali primeiramente para onde você tem que ir, onde você tem que seguir. Se eu quisesse, por exemplo, um olho mais alongado, eu poderia deixar o lápis um pouco mais bicudinho, mais tracionado para o canto externo, mas não, eu fiquei bem concentrada e fiz ele mais arredondado, porque é a intenção. Olha só, e com isso, o que eu ganho? Aplicando o lápis antes, eu ganho tempo. Eu não preciso ficar 2, 3, 4 vezes aplicando várias camadas de sombra para conseguir chegar numa intensidade legal. Com o lápis, por ele já ter uma intensidade legal, eu já consigo aplicar, esfumar e, ó, uma misturinha de 2 sombras com aplicação de apenas uma vez, eu já consegui uma intensidade que é o que eu quero pro resultado final.
Então, para atendimento, eu preciso desse tempo, né? A cada 1 hora que passa é uma maquiagem a mais. Modelo, eu posso ficar lá 2, 3 horas maquiando para fazer uma produção, certo? Porque eu não tô ganhando, eu vou ganhar o após, com o meu pós-venda, com a minha divulgação, ok? Mas eu tenho tempo. A cliente não pode esperar todo esse tempo, tá? A cliente, ela quer ser atendida rápido, com praticidade. Ela quer chegar, fazer um cabelo, fazer uma maquiagem, porque ela tem horário, ela tem marido esperando, ela tem filho para trocar, tá? Então, vocês precisam aprender a ter praticidade também nessa hora. E isso que eu fiz com o lápis, que é uma coisa que eu faço nos meus atendimentos, mas eu nunca tinha dado assim, tipo, de mão beijada, entregue pra vocês, é pra ganhar tempo, beleza? Agora, eu peguei uma sombra um pouquinho mais escura, já vou mostrar qual que é pra vocês, e um pincel menorzinho. E tô aplicando somente nesse Czinho aqui de canto externo, ó. Só. Essa aqui, ó. Cocoa e a Truffle. Ó, um pouquinho. Tiro o excesso. E bem nesse cantinho, olha só. Eu intensifico. É uma passada, ó. Apliquei no côncavo, voltei fazendo esse Czinho. Consegui a marcação ideal para esse tipo de olho, para ele conseguir ficar imponente, marcante com pouca coisa. Gente, sério, eu amo maquiar esse tipo de olho. Eu sou meio doida, eu não sou muito das coisas fáceis, eu gosto de desafios. Então, aparece uma japa, eu piro. Aparece um olho pequeno, eu piro. Eu fico tipo assim, o que eu vou fazer? E eu consegui me destacar realmente nos atendimentos aqui na minha cidade, justamente por conta disso, sabe? Tipo assim, missões impossíveis, tô brincando. Mas é porque eu realmente consigo deixar um olhar muito marcante num olho pequeno, consigo fazer delineados em olhos pequenos, eu consigo realmente entender, né, o que é necessário de acordo com a anatomia de cada um e conseguir aplicar vários tipos de técnica. Vocês viram que eu foquei bem no cantinho e foquei nesse arco do canto externo pro meio, abre os olhos. E aqui, ó, eu já fui deixando certinho. Existe um jeito pra ir deixando certinho já esse final aqui, tá? E não ir borrando pra baixo. Mas se eu contar, as minhas alunas brigam comigo. Vamos escolher uma sombra pra aplicar? Lembrando que ela vai fazer foto. E que foto não pode muito brilho. Vou usar essa paleta. E eu vou usar essas duas cores aqui, ó. A Luscious com a Bellini. Acho que mais a Bellini do que a Luscious. Deixa a minha professora de inglês ver isso. Fechou? Ela fala, gente, pra toda aula que eu for fazer, que eu pegar uma paleta nova, pra eu falar com ela antes, pra eu não queimar a cara falando inglês errado. Mas eu esqueço! Essa paletinha da Too Faced é linda. Olha só que tom sobre tom, tem cintilância, não tem partícula de brilho, então, tipo, vai ficar legal na foto. Que linda! Misturinha, vocês viram, né? Virou pra cá. É uma cor neutra, combina com o subtom dela, combina com a proposta da maquiagem. Tudo tem que casar. Eu não posso vir aqui porque eu gosto de brilho ou porque a cliente gosta e ela vai fazer uma foto, sei lá, aberta, em ambiente aberto, ambiente externo, que vai usar, sei lá, calça jeans, por exemplo. Calça jeans é casual. A make tem que ser casual. Tudo tem que andar junto. Se fosse calça jeans aqui, porque é uma das coisas que eu pergunto também pro cliente, tipo calça jeans e camisetinha branca, eu optaria por fosco, entende? Mas o cintilante, para valorizar um olho pequeno, ele dá uma amplitude, né? O brilho, ele dá clareza, ele dá volume. Então, também é uma indicação pro tipo de olho dela. Mas o fosco claro também não deixaria de dar essa mesma beleza. Vamos começar já a parte de baixo. Ó, lapisinho que eu amo.
só nesse cantinho. Não é nem até o meio, tá? É antes do meio você finaliza. Vou pegar o pincel 0158 da Dai que eu amo. E vou fechando esse cantinho. Esse acabamento aqui transforma a maquiagem. Repara que o movimento é sutil, suave. Eu não posso esfregar o pincel na cara do cliente. Olha lá pra mim, por favor. Olha a diferença, pode olhar pra câmera. Isso. Já de um cantinho esfumado e do outro que não. Eu não posso, de forma alguma, incomodar o meu cliente com essa parte. Então, onde segurar o pincel? Com que leveza, com que destreza segurar esse pincel para não fazer com que o meu cliente lacrimeje, enfim. E com isso eu já posso vir com a esponja e ir dando acabamento. Esse olho vai acompanhar o final da sobrancelha dela. Já vamos selar. Vocês viram que eu tô fazendo bem fininho aqui embaixo, porque ela tem uma profundidade até que significativa nessa região e eu não quero brigar com isso. Vamos selar porque precisa. Tô selando com o Cocoa. Posso até fazer essa marcaçãozinha um pouco mais evidente. Fica mara para olhinhos assim também. Agora, vou tirar aqui um excessinho. Olha pra cima, porque vai caindo algumas coisinhas. Vão com a mão bem levinha. Retira excessos de cantinho interno, que já dá um alívio. E agora, a gente vai pra uma parte bem importante, que eu amo. Vou pegar delineador da Inglot, um pincel bem pequenininho, olhem aqui. Conseguem ver? Pego esse pincel. Eu encosto no Inglot, tá? Eu não posso nem dizer que isso aqui é um delineador, mas eu preciso de acabamento. Por quê? Porque vocês viram que o olho dela, praticamente 100% dessa parte aqui dos cílios encosta na pálpebra, certo? Vai carimbar e eu não quero que carimbe. Mas para receber os cílios, eu preciso de acabamento. Então, um pincel pequeniníssimo, o menor que vocês tiverem de cerda natural e mais arredondadinho como esse, abre os olhos, vai me dar um leve acabamento, olha lá, para receber os cílios postiço. E isso vai fazer toda a diferença na sua maquiagem. Cabo do pincel para cima. Posso aplicar de primeiro momento ele retinho, preciso, e depois eu volto, ó, esfumando, dando borradinhas. Saiu o excesso. Não é um delineado esfumado, tá, gente? Delineado esfumado a gente usa de outra técnica. Isso aqui é um acabamento, pra não ficar aquele olho sem delineador. Fechou. Amo o cabo do pincel pra cima, ó. Delineado, olha pra cima, esfumado tem outra técnica. Eu faço uma caminha antes, não é o caso. Ó, pincel pra cima, movimento vai e vem, cantinho de olho, do meio pro final até posso engrossar e jogar. Movimentos curtos, precisos, ritmados. Abre os olhos, olha lá. Pra ficar aquele final vindo. Não é um final que você olha, o delineador tá acabado ali. Ou aqueles cílios que você coloca e fica só a base dos cílios e você não colocou o delineador. Principalmente pra foto, precisa ter acabamento. Eu vou vir aqui do outro lado, que eu gosto de ver exatamente como é que tá ficando. Olha lá que legal. Pra finalizar, a gente pode vir pros cílios. Gente, já passei cola aqui nos cílios, pra gente valorizar ainda mais essa make. Tô colando 747S. Fechadinho. Eu uso
Ateliê Paris, ó. Vou fazer uma misturinha aqui, que eu amo. E eu explico muito sobre nos meus cursos. Porque eu falo sobre, lá tem sobre formatos de cílios para cada tipo de olho. Eu explico por que que eu faço essa misturinha, que eu acho que fica sensacional. Tô usando agora um 217, olha só. Os olhos. Ó, nem colou o olho dela. Tô abusada nos cílios hoje, hein? O olho dela a gente precisa dar uma gateadinha, tá? Por isso que eu fiz um mix de uns cílios normal, imitando o dela, do formato do dela. Começa e termina praticamente igual. E agora eu tô vindo com o 217. Cremer, tá, gente? $217 para poder gatear. Abriu. Olha a diferença. Vou aproveitar aqui enquanto tá secando os cílios, vou dar um acabamento com essa sombra que eu amo. Não é sombra, é um pó, que é a Light Sweep, pó Light Sweep. Esse aqui, ó, esse aqui tá no refil, tá? Tem um acabamento incrível, eu faço isso aqui. Pincelzinho. Já vou dando acabamento nessa região. Ó, posso até descer, não tem problema. Porque ele é bem tom sobre tom. Enquanto tudo vai secando, eu não sei se vocês repararam, eu vou arrumando coisa pra fazer. Por exemplo, secou o cílio já. Eu dou mais uma apertadinha, que é segredo de cílios. Ele tá bem acopladinho. Eu vou esperar um pouquinho ainda pra selar ali. Lapisinho nude. Necessariamente precisa do nude? Não é obrigatório, você pode deixar sem nada, você pode passar um marrom. Se a cliente quiser um olhar um pouco mais marcante, até dá pra você fazer o preto, mas o nude, ele vai, olha lá, evidenciar muito mais esse olhar. Então, ó, expõe a linha d'água, faz vai e vem. Olhou lá. Topzera! Agora sim, tenho tempo pro delineador. Raizinha. Agora eu não me preocupo com esfumado, com nada. Só me preocupo em cobrir essa colinha que fica transparente, tá? Olha lá. Porque eu não posso engrossar esse preto, lembra, gente? Não é isso que a gente quer. Qual a importância de ser um delineador resistente à água, em gel, que seque rápido? Fora que é um delineador super pretinho. Tá super em alta essa make, mas efeito sem nada embaixo. Então eu só vou dar uma fechadinha aqui nesse cantinho com o pincel sujo, ó. Vocês não vão nem perceber o produto. Mas olha a diferença. Ai, gente, eu sou apaixonada por essa make. Antes de passar o rímel, eu vou usar um produtinho aqui, ó, de sobrancelha, que eu fiz o favor de quebrar. Que dó. Só pra gente definir. Não vou corrigir nada. Vocês viram que com o olho pronto, parece que nem precisa, né? Fazer a sobrancelha. Aí, uma dica legal pra cliente. Deixa a sobrancelha por último, que daí você não se perde e não faz aquela sobrancelha grosseira, muito escura, por exemplo. Ó, aqui eu vou só ajustar a cor, bem tranquilo. Esfumar bem. Já venho com a escovinha. Já tô perdida. Vocês são assim também? Vai chegando no final da maquiagem, a gente já... Se for uma cobra, pica a gente, que a gente já não enxerga. Ó. Pentinho. Virou pra cá. Depois a gente tem que dar um acabamento na pele ali na testa, que fica um pouquinho de digital, de dedo que a gente apoia.
Sobrancelha já bem esfumadinha, delimitada. Virou pra cá. Aí eu não fico me preocupando muito quando ela fica por último, porque eu vi que o resto já deu certo, sabe? Aí a gente não fica tentando realçar outras coisas. Olha que mara. Ai, gente, essa minha modelo já tá até aprendendo a posar. Ela tá muito chique. Ó, digital com esponjinha ou com pincelzinho. Tira o excessinho. Chegou a parte do rímel. É você que tem que usar da MAC, né? Olha só. Outra coisa que em modelo a gente não se preocupa. A Dani, ela tem alergia aos rímels da Rimmel, da Maybelline. Então, quando ela veio até mim, ela já me avisou. E se eu não tivesse outro rímel? Então, vocês entendem a importância de ter várias possibilidades, né? Tipo, às vezes marca, ou uma prova d'água, um que não seja. Porque, por exemplo, você hoje como maquiador, com esse monte de... tá tendo essas coisas de cílios, né? Tem uma técnica de alongamento de cílios. A gente tem que conversar com o cliente, claro, porque se ele tá indo... Se é uma foto, tudo bem, eu posso passar um rímel que não seja a prova d'água. Porque essa técnica de alongamento de cílios não permite rímel à prova d'água. Mas, se tá indo pra um casamento, por exemplo, e ela tá com aquele alongamento, eu vou falar, amor, e se eu passar um rímel que não seja a prova d'água e você chorar e borrar tudo? A culpa não vai ser minha, você entende? Então, assim, existem algumas coisas que realmente no atendimento a gente tem que se preocupar. E com a modelo não, porque você vai mandar ela pra casa depois e tá tudo certo. Se vai ser um rímel à prova d'água ou não, eu não preciso me preocupar com isso em modelo. Agora em cliente, gente, é fundamental. Olha a diferença que já deu com rímel. Fazer embaixo, amo embaixo. Cliente que tem cílios embaixo, eu aproveito. Use e abuse. E ó, uma dica também. Cliente não consegue suportar muito tempo, tipo, olho aberto, olho pra cima, expondo linha d'água. Eu sempre dou um respiro, ó. Fiz uma camadinha, olha pra cima de novo. Faço mais uma camadinha. Respira. Olha pra cima de novo. Faço mais uma camadinha. Então, tudo isso vai fazer diferença, por exemplo, de um maquiador que às vezes não tá nem aí, sabe, com o cliente. Tipo, olha pra cima, não consigo passar seus cílios. Se você não ficar olhando pra cima e não sei o que... Acontece? Não acontece? Não consigo passar batom se você ficar falando. É claro que dá vontade, né, gente? Mas é difícil a gente conquistar um cliente, porque o cliente, no final das contas, ele sempre tem razão, se a gente não permitir e engolir algumas coisas, né? Não dá pra ser tudo preto no preto, branco no branco. Ai, Dani do céu! Que linda! Olha só, vou passar um gelzinho na sobrancelha, só pra evidenciar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de volume pro pelo. E já vamos começar a finalização dessa make. Aquele pozinho, olha pra cima, que eu falei pra vocês que eu amo, que eu fiz o acabamentinho ali embaixo, pra tirar algo. Cantinho de nariz, que às vezes já vai aparecendo oleosidade. Centro, sobrancelha. Olha que linda, gente. Sem modificar a beleza dela. Sem transformar. E olha como valorizou. Eu fiz uma make baseada numa foto. Mas olha só como essa maquiagem ela poderia usar para qualquer evento. Vocês não concordam comigo? Qualquer evento ela poderia usar essa make. Blushzinho, sorrisinho. Retoque desse rosinha. Virou pra cá. Retoquinho do iluminador. Vamos pro batom? Amo essa parte. Vou descartar um pedacinho do Fox e um pouquinho de Brave. Vou pegar um pincelzinho que eu ganhei de presente, um kitzinho. Não tem numeração, gente, porque é da Carmen Stephens, tá? E olha só. Que engraçado. Eu misturei
Folks, que é um pouquinho mais claro. E usei o mesmo batom que eu usei como blush na bochecha. Vocês conseguem reparar que essa make ela tá toda monocromática? Pontos de rosa que tá no blush vai vir pro lábio e também tem um toque bem, uma nuance de rosé na sombra. Isso é muito importante pra maquiagem embelezadora, tá? Importante demais que as cores, os pontos, né, se conversem. E dentro, gente, do meu curso, eu explico tudo isso com muita clareza, com várias possibilidades, porque eu consigo abordar em diferentes pessoas, com diferentes técnicas, com diferentes possibilidades. Por exemplo, esse delineado, eu fiz só uma caminha pro delineado comportar a vinda, né, a colagem dos cílios postiço. Mas eu consigo lá explicar como que eu faço um delineado esfumado, por exemplo. Lembra que eu falei pra vocês que, ó, esse não é o delineado esfumado. Esse é só um delineado, um acabamento pro olho para receber os cílios postiço. Então, como eu faço um delineado esfumado, como eu faço um delineado alongado, um delineado gateado, eu consigo abordar todos esses temas para vocês com muita clareza. Tipos de cílios. É uma dúvida muito frequente. As caixinhas de perguntas que eu deixo, por exemplo, no meu Instagram, muitas delas são: quais os tipos de cílio para quais formatos de olhos? Quais os diferentes tipos de cílio e para quais formatos de olhos? Isso eu consigo também explicar, porque eu consigo abordar vários olhos diferentes. É muito completo mesmo. As cores, né? Lá no começo a gente foi falando qual base usar, por que usar, escolher o tom, o subtom. Por que eu tô usando rosa na bochecha, nos lábios, nos olhos, a nuance nos olhos, né? Por que essa maquiagem tá toda se conversando? Que princípio que eu parti para saber que o rosa ia valorizar ela dessa forma? Como classificar os tipos de pele que a gente conseguiu? Você viu que eu já tô maquiando aqui faz 2 horas. Tô lerda hoje. Deixa eu vir aqui desse lado. Tô maquiando há 2 horas e a maquiagem não brilhou. A preparação de pele que eu fiz para pele mista a oleosa tem super a ver para essa pele tá resistente, para eu tá tocando nela com luva e ela não tá saindo. E assim existem diferentes tipos também de pele e as preparações, isso é óbvio. Então também consigo mostrar todas as diferenças entre pele oleosa, preparação para pele oleosa, quais os produtos para pele oleosa, produtos e preparação para pele seca. Virou um pouquinho para cá. Madura, negra, várias possibilidades, né? Como eu falei. Virou para cá um pouquinho. A gente demora mais no batom do que na maquiagem inteira. Essa cor ficou muito linda pra você. Ó, último ajuste aqui do lábio. A gente nem respira fazendo boca. É assim mesmo. Precisão tem que estar bombando. Ó, uma dica quando vocês forem fazer cliente de vocês, tá? Antes de liberar elas, peçam pra elas sentarem, pra vocês olharem lábio, se tá certo, se não tá torto. Porque a gravidade atuando é diferente de quando ela tá sendo deitada, por exemplo, em cadeira. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Então eu já falei pra vocês mais ou menos como funciona, né? Que no curso realmente eu tenho mais tempo pra poder explicar detalhadamente, com muita clareza, com várias possibilidades pra vocês, né? E eu queria dizer um pouquinho pra vocês, resumidamente, do que tem no meu curso online, tá, gente? No curso, então, vocês vão encontrar 3 técnicas incríveis de Make Beauty Soft
Make Beauty Glow e a Make Beauty Glam, tá? Que vai ter aí diferentes tipos de delineados, diferentes tipos de esfumados, cores, subtons, tons, modelos diferentes, cores, intensidades de peles diferentes. Cada uma, claro, tem uma característica que a gente precisa aprender a valorizar de diferentes formas. E de bônus, você vai levar mais 3 técnicas. Olha só, as bônus são cliente real, que é na Dani, essa cliente aqui. E eu explico realmente o porquê que você consegue fazer um olho, por exemplo, na Dani e não consegue fazer numa pele madura, por exemplo. Sabe quando você vai escolher, igual eu falei pra vocês já, que um cílios não é pra todo mundo? Então, os cílios da Dani não dá pra mim por conta disso, porque cada olho tem um formato e esses formatos, essas técnicas eu consigo colocar com muito detalhe pra vocês, tá? Fora o bônus de pele em cliente real, nós temos o bônus em pele madura, então é uma beauty em pele madura, que vai sanar todas as dúvidas de vocês em relação à fisiologia e anatomia dessa pele, em relação também aos produtos principalmente que você precisa escolher, porque tem muito a ver com o envelhecimento dessa pele. E também tem a pele negra, que tá demais. É um smoke em pele negra, acompanhando o contraste dessa modelo, e eu explico também a relação do contraste. Por exemplo, aqui, tá linda essa maquiagem, não tá? Se ela tivesse mais escura, não ia ficar legal. Então, sabe quando você olha pra tua cliente e você vê que a maquiagem ficou pesada demais e que não era o que ela queria, por exemplo, pra uma foto? É porque você fugiu ou você não soube avaliar esse contraste. E daí, você faz uma maquiagem a mais que o contraste dela. E isso dá muito ruim, porque a gente tem que respeitar contraste que tem a ver com a intensidade e com a temperatura. Então, por isso que muitas vezes ou vocês fazem de mais ou fazem de menos, não conseguem realçar. Porque quando a gente não segue essas regrinhas de temperatura, intensidade, tom, subtom, já erra tudo. Tem um monte de técnica, tá super incrível, por um valor de R$ 597 à vista, ou você pode parcelar em até 12 vezes de 58, é isso? 12 vezes de 58 reais. É um valor muito acessível, é um curso que se paga. Vamos pensar aí que a sua maquiagem custa uma média de 100 a 150 reais. Com 4, 5 maquiagens que você fizer no ano, 4, 5 maquiagens do seu ano, você consegue pagar o valor do curso. Então, olha que investimento incrível. O curso tem acesso de 1 ano. E o mais legal de tudo isso é que, se você não gostar, se você ver que esse curso não é pra você, se você abrir e achar ele, sei lá, ai, não era o que eu esperava, em 7 dias você pode ter o seu dinheiro de volta, tá? Então, é uma compra muito segura. Não tem o porquê você não comprar e não se inscrever, porque tá bom demais e vale muito a pena. Vai realmente transformar a sua visão em relação à maquiagem embelezadora e como vai fazer vocês atenderem qualquer cliente que sentarem na cadeira de vocês. Esse é o meu objetivo, tanto com as lives, tanto com o curso, tanto pelo meu Instagram, enfim. É realmente passar a minha experiência, ajudar vocês a conseguirem fazer atendimentos e lindas maquiagens da melhor forma possível. Tá bom? Eu espero vocês como minhas alunas. Para você saber mais sobre o meu curso, tem um link aqui, tem link na minha bio também. É só você olhar aqui embaixo, é o primeiro link que você vai encontrar. Clica lá, se tiver alguma dúvida eu tô à disposição. Espero que vocês tenham gostado dessa make linda, demorei, mas ficou perfeita. E até a próxima. Um beijo!